Eclesiastes 3 começa assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Amém. E meio esse tempo, que a gente tem vivido em tempos de muita correria, muita pressa, e eu me peguei refletindo durante esses últimos meses aí que vocês conhecem, estão cientes do que eu passei. E é algo que eu até comentei com o Lucas, já tem umas semanas atrás, que até ele falou semana passada, eu estava comentando com ele sobre a eternidade. Eu estava pensando sobre a eternidade, como vai ser, e dá uma esperança, quando a gente olha para a eternidade. E ao mesmo tempo eu estava pensando assim, é a eternidade, mas... Aí eu comecei pensando nos meus pais, na minha irmã, na minha família, eu pensei, cara, eles só vão ser minha família aqui na Terra, Minha mãe só vai ser minha mãe aqui na Terra. Meu pai só vai ser meu pai aqui na Terra. Minha irmã, a mesma coisa. A minha futura esposa só vai ser minha esposa aqui na Terra. Lá a gente será uma única só família. E aí eu me peguei pensando assim, cara, por isso que a gente tem que valorizar o hoje, a nossa vida, o tempo que a gente tem aqui na Terra. E aí a gente começa com o título Vivendo no Tempo de Deus em um Mundo Apressado, com base em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Vivemos a era da velocidade. A geração atual já foi chamada de geração micro-ondas, mas hoje, com a tecnologia 5G e a cultura do streaming, vivemos a geração do agora. Não há mais tempo para processos, preparo ou amadurecimento. Pessoas querem sucesso rápido, relacionamentos instantâneos, crescimento imediato e respostas automáticas, mas o livro de Eclesiastes nos confronta com uma verdade espiritual imutável. Para tudo há uma estação e tempo para todo propósito debaixo do céu, como aponta o versículo 1. E essa afirmação não é apenas poética, é profética. Ela nos convida a viver sob a ordem do tempo de Deus, não do relógio ansioso da sociedade. É um chamado à confiança na soberania divina que rege o tempo, os propósitos e os ciclos da vida. E aí a gente vai para o primeiro ponto. O tempo de Deus é ordenado e intencional. Para tudo há uma estação, como aponta o primeiro versículo. A Bíblia afirma que há um tempo certo e estabelecido por Deus para cada aspecto da existência. Nada está fora do controle dele quando o texto fala em estação. A palavra original traz ideia de um tempo fixado, um decreto divino como uma agenda do céu. Desde Gênesis, Deus estruturou o universo com ritmos e ciclos. O dia, a noite, as estações do ano, o tempo de semear, o tempo de colher, o tempo de nascer e o tempo de morrer. E aí eu coloquei um versículo de Daniel, de Daniel 2:21, que fala: ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. A soberania de Deus sobre o tempo nos ensina algo essencial. Deus não trabalha com pressa, ele trabalha com propósito. Hoje o tempo é visto como recurso de produtividade e não de contemplação. A indústria e o comércio nos pressionam com frases como tempo é dinheiro, o sistema financeiro gira em torno da agilidade, quem chega primeiro lucra mais, e propagandas cada vez mais provocantes ao consumismo exagerado. E aí eu trouxe dados, que eu gosto de dados e tal, e o dado fala, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é um transtorno mental mais comum do mundo, atingindo cerca de 301 milhões de pessoas em 2024. E uma das principais causas é a pressa do cotidiano. Então vamos parar aqui, não mudar sequência agora não, senão vai embolar tudo. Quando a gente olha, qual é a nossa ótica sobre o tempo? Se a gente tem uma ótica do mundo sobre o tempo, a gente vive estressado. A gente vive numa correria, a gente vive ansioso pelo próximo, pelo futuro.
E isso tem refletido na saúde do mundo todo. Não somente no mundo todo, mas especialmente o Brasil, no qual eu vou apontar as estatísticas sobre a ansiedade. O Brasil lidera o ranking mundial. O Brasil é frequentemente citado como o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Prevalência elevada, estima-se que cerca de 9,3% da população brasileira sofre com transtorno de ansiedade. Mais mulheres do que homens. Estudos indicam que mulheres têm maior probabilidade de relatar níveis elevados de ansiedade em comparação com os homens. Impacto na saúde. A ansiedade é um dos principais problemas de saúde mental, frequentemente associada à depressão e outros transtornos. Buscas online. A busca pelo termo ansiedade no Brasil é alta, refletindo a preocupação e a busca por informações sobre o tema. Crescimento e consultas, internações. Houve um aumento significativo no número de consultas e internações relacionadas à ansiedade nos últimos anos, segundo a CNN Brasil. Impacto em diferentes faixas etárias. O Brasil, embora a ansiedade possa afetar pessoas de todas as idades, estudos mostram que jovens e adolescentes podem ser particularmente vulneráveis. E eu, como um jovem, eu sinto isso, né? Porque acho que a ansiedade faz parte, né, da nossa carne, né? Todos nós somos suscetíveis à ansiedade, principalmente como do jovem, né? Eu, como jovem, tenho particularidade para falar sobre isso, porque, cara, a gente é instável emocionalmente, a gente está começando a vida, as experiências, e a gente sofre um pouquinho de ansiedade. Eu confesso para vocês que eu sofro um pouquinho de ansiedade, mas o que me conforta é a ótica das Escrituras, que ela diz para a gente agir com paciência e com calma. Ainda mais eu jovem, frequento lugares de jovens, eu vejo com bastante frequência as pessoas sofrendo com ansiedade. E nisso reflete a saúde da juventude, né? Eu conheço pessoas, conheço amigos, colegas que sofrem de ansiedade. Para fazer uma prova, cara, tem que tomar remédio para se acalmar, porque não consegue lidar com a pressão ali, passam mal antes. Tem um amigo meu que, cara, toda prova que tem, ele fica doente um dia antes ou na mesma semana ele já começa a saúde já ir pelo ralo por causa da ansiedade. Mesmo que ele tenha estudado, né, tenha buscado conhecimento, mas a ansiedade toma conta dele. E isso reflete muito, principalmente nos casos que levam a suicídio. Eu peguei uma estatística do World of Matter, que é um site de estatísticas. Ele apontou que só esse ano, em 2025, teve quase 550 mil suicídios. Isso no mundo todo. E o suicídio não é falado abertamente no noticiário, porque pode gerar gatilhos, né? Eles têm até uma politicagem sobre isso. E aí a gente começa a refletir um pouco, cara, por que a gente tem andado tão ansioso? Porque a ansiedade tem tomado a juventude e a população de uma forma assim que isso está refletindo no dia a dia. As pessoas estão estressadas demais, não estão tendo paciência durante o processo da vida. E aí quando a gente olha para Eclesiastes, né, Salomão, ele aponta tempos paralelos, né? Ele fala sobre a vida, fala sobre a morte, fala sobre o plantio, fala sobre a colheita. E aí quando a gente olha na ótica do cristianismo, sobre calma, vamos entender o processo. E aí a aplicação, quando entendemos que Deus estabelece estações, deixamos de nos desesperar quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Há um tempo para crescer, para esperar, para aprender, e nenhum desses tempos é desperdício, quando estamos na vontade de Deus. E aí vamos para o segundo ponto. O mundo vive uma cultura de pressa, mas Deus trabalha em propósitos. E aqui cita a segunda parte do primeiro versículo de Eclesiastes, né? E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Enquanto o mundo nos empurra para fazer, Deus nos chama para entender o porquê estamos fazendo. A gente parar para prestar atenção. A palavra propósito aqui é chave. Ela nos revela que cada tempo carrega uma intenção, um plano maior, uma semente de eternidade escondida no ordinário. Deus
não está preocupado com a velocidade, mas sim com a direção. Na sociedade atual, somos bombardeados por comparações, sucesso alheio nas redes sociais vira um cronômetro cruel que diz: você está atrasado, mas na lógica divina, ninguém está atrasado quando você anda no tempo do céu. Estatística. Estudos mostram que o excesso de redes sociais provoca a sensação de inadequação temporal. Se fulano conseguiu aos 25, por que eu não consigo ainda? Isso já tem refletido muito na neurociência, né? Eu gosto de acompanhar assuntos da neurociência, ali tem apontado muito sobre a distorção do tempo. As pessoas que têm um alto consumo de redes sociais, como o Instagram, o TikTok, acabam perdendo a percepção de tempo, porque 30 minutos na rede social, para ela, é totalmente diferente de 30 minutos na realidade. Você fica vendo os Reels, né, os vídeos curtos, cheios de informação, e isso vai mexendo com o mecanismo do nosso cérebro. Que nem o Edilson comentou na pregação, acho que no final do ano, que ele comentou sobre a palavra do ano, que era o brain rot, né, que é o cérebro podre. Eu estava pesquisando um pouco sobre isso, e o cérebro podre, né, é um termo que eles deram, e o apodrecimento do cérebro não é físico, né, não chega a ser físico, mas sim no mecanismo de como o cérebro se comporta, né, e principalmente quem tem um consumo excessivo acaba perdendo a percepção de tempo. Você pode observar que as pessoas não estão conseguindo mais assistir um vídeo de 10, 15, 20 minutos sem ficar com aquele negócio assim, cara, eu quero algo novo, eu quero ver outra coisa. A pessoa não consegue se concentrar em algo denso. E isso tem atrapalhado estudos na rotina. E aí quando a gente olha nas Escrituras, em João 7,6, Jesus diz: o meu tempo ainda não chegou. Se o próprio Jesus, né, o Deus encarnado, fala que o tempo dele ainda não chegou, por que a gente tem tanta pressa? Nem mesmo Jesus se rendeu à expectativa dos outros. Ele discernia o tempo divino, mesmo quando os homens queriam apressá-lo. Aplicação. Enquanto o mundo diz, corra, você está ficando para trás, Deus diz, ande comigo, pois tudo tem o seu tempo e seu propósito. E aí já vamos para a terceira parte. Aprender a discernir o tempo é a sabedoria espiritual. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Em Eclesiastes, do 2 ao 8, que ele faz esse paralelo. O texto nos apresenta 14 pares de opostos, refletindo a realidade cíclica e paradoxal da vida. Esses versos ensinam que na vida não é só feito de vitórias, mas também de perdas. Nem tudo é colheita, mas tempo de plantar com lágrimas, tempo de guerra, mas também tempo de paz e reconciliação. Vivemos em uma cultura onde tudo é imediato. Entregas em minutos, conversas por emoji, excesso de conectividade. Como aponta um dado aqui, o brasileiro, em médio, passa mais de 3 horas por dia em redes sociais, o que distorce a percepção do tempo real e de valor de espera. Eu estava dando uma olhada em estatísticas, né? E o Brasil tem mais de 84% da população tem acesso à internet. E a gente é uma das populações que mais tem acesso à internet e tem o maior número de horas em redes sociais. E isso tem refletido na nossa rotina. Eu tenho observado, né, por exemplo, a dedicação no nosso tempo, né? A gente tem perdido muito tempo com distrações. As redes sociais têm sido uma distração muito forte, muito pesada. A gente poderia estar simplesmente fazendo algo de útil, não perdendo tempo com futilidades que as redes sociais têm a parte fútil, né? Tem a informativa, o lado bom, mas tem um lado ruim. E o lado ruim, infelizmente, tem se tomado conta das redes sociais, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura um pouco assim, né? Não sei como eu posso dizer, mas a cultura da fofoca, né? A fofoca é um mecanismo que, cara, o brasileiro domina no peito e vai para frente. E aí você olha as páginas, né, as maiores páginas do Brasil é sobre fofoca. E as pessoas vão perdendo tempo ali na fofoca e tal, e perde o senso de realidade. Deixa os seus planos de lado e ficam focados ali, o que fulano está fazendo? O que o famoso está fazendo?
Sendo que nós cristãos, isso pesa mais porque a gente sabe que o nosso tempo é limitado aqui na Terra. E os ciclos são importantes para a gente entender e ter essa ótica sobre o tempo. E aí a gente vai para a quarta parte. A confiança no tempo de Deus produz paz. Em meio à ansiedade moderna, a grande promessa de quem vive no tempo de Deus é a paz. A alma que confia que Deus está no controle não se desespera diante do silêncio nem da aparente demora. Como Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como, por exemplo, José. José no Egito esperou anos entre o sonho e o cumprimento da promessa. Mas cada estação, quando os irmãos jogaram ele na cisterna, quando ele foi preso, e logo a transição dele da prisão para ser governante do Egito fazia parte do plano. Era o propósito dele, estava sendo trabalhado naquele ciclo ali, de alegria, de tristeza, e ele não pulou nenhuma etapa e por isso chegou pronto. Deus trabalhou nele durante todo esse processo. Mesmo em tempo de dor, Deus estava trabalhando na vida dele. E a maior referência que nós temos, Jesus, Deus encarnado. Ele esperou 30 anos para o seu ministério de apenas 3. Às vezes dá uma vontade, imagina só, né, se Jesus tivesse 10 anos de ministério, imagina se ele já foi impactante em 3 anos, imagina em 10 anos. Mas aí ele teve o processo dele até os 30 anos para fazer o que fez. Os 3 anos de ministério foi glorioso e em cada etapa ele estava no centro da vontade do Pai, ele não fugiu. Enquanto o pessoal queria, vai lá e faz, ele ainda não chegou o tempo, meu pai ainda não falou para mim. E a aplicação, a paz não vem quando tudo dá certo, mas quando você confia em Deus, está certo, mesmo quando não faz sentido. E quando a gente vai para a parte final, o mundo diz acelere, Deus diz espere. A cultura deste século nos grita, você está atrasado, corra ou ficará para trás, não pare, não respire, não pense. Mas a palavra nos chama a viver debaixo do céu, não debaixo da ansiedade. Andar em compasso com o céu e não com o passo do medo. É até interessante isso aqui, né? A gente andar na velocidade do céu, né? E não na velocidade do medo. Porque quando a gente se precipita, há uma ansiedade, há um certo medo e a gente acaba atropelando as coisas. A gente antecipa coisas que não deveriam ser antecipadas naquele momento. E aí a gente vai para os passos práticos para viver no tempo de Deus. Reflita sobre o seu ritmo de vida. Está correndo por quê? E para onde? Valorize o tempo de espera. Em vez de reclamar, pergunte, Senhor, o que quer me ensinar neste tempo? Reduza a exposição digital, tire momentos offline para perceber o tempo real e o que Deus está fazendo agora. Busque sabedoria em oração e na palavra. O discernimento dos tempos vem do alto, não da internet. Confie no processo, lembre-se, Deus nunca se atrasa, Ele chega no tempo certo. Então, diante dessa pregação aqui sobre o tempo, a gente tem que refletir um pouquinho sobre como a gente tem gerenciado o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa entrega, porque imagina a gente chegar no céu e Deus falar assim, cara, eu estou falando na minha linguagem, né? Cara, imagina, eu tinha tanta coisa para você, mas você gastou tanto tempo com coisa inútil, coisa que não agrega nada. Eu tinha tanto para você e você não soube aproveitar. Mas eu agradeço a Deus pelos ciclos que eu tenho vivido e vou viver até Ele permitir para eu ter a cada dia mais a percepção sobre o tempo. Cara, meu tempo é limitado aqui, eu não tenho que correr contra o tempo, eu tenho que correr a favor do tempo e ter as melhores escolhas. Porque o reino de Deus é a minha prioridade. Não é o meu sucesso aqui nesse mundo, né? A gente tem essa ótica assim, mas o reino de Deus é o primeiro lugar. Então, que possamos ter esse entendimento sobre o tempo, sobre a espera, segurar um pouquinho a ansiedade, de olhar nas Escrituras que ela é o melhor caminho que a gente pode escolher para nos direcionar nesse mundo caótico e que a graça do Senhor esteja conosco, né? Nos dando discernimento. Amém? Amém. Vamos orar, curva suas cabeças. Senhor, obrigado por esse momento, Pai, pela Tua palavra.
onde o Espírito Santo do Senhor falou a nossos corações, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê a cada um de nós o discernimento sobre o tempo, sobre como a gente tem dedicado o nosso tempo, Pai, se estamos feitos na Tua vontade, se temos dedicado de maneira completa, entregue, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter essa ótica do tempo do Senhor, do tempo de espera, Pai, que o Senhor possa estar nos forjando, Pai, e mesmo em tempos difíceis, tempos de alegria, tempos de tristeza, que o Senhor possa estar sempre conosco, Pai, nos conduzindo. E muito obrigado, Pai, por esse momento, em nome de Jesus, amém. Hoje aqui, sendo os meus dias bons.